E aí pessoal, então nesse vídeo aqui a gente vai aprender a instalar o N8N no modo fila. A gente já tem a instalação aqui utilizando os templates aqui do N8N, porém ele instala o N8N do modo normal. O modo fila ele vai permitir mais escalabilidade porque a gente utiliza dois N8Ns de certa forma para fazer as requisições. Então as requisições no modo fila elas vão ser feitas de forma assíncrona e elas vão ficar divididas ali entre o main e o worker. Para a gente instalar, eu deixei aqui também o passo a passo e a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá na nossa Cloudflare ou aonde vocês tenham o domínio de vocês e fazer esses apontamentos aqui que estão aqui no documento do Notion. Então, vocês vão ter que colocar o webhook, o worker e o N8N. Aqui vocês podem trocar os nomes, caso vocês queiram, como eu já falei para vocês na instalação do Typebot e também na aula que eu mostro para vocês como comprar um domínio e configurar aqui na Cloudflare, tem aí nas aulas, mas é bem simples. Vocês vão pegar aqui o IP do EasyPanel de vocês e vão criar esses apontamentos aqui. Um de webhook, um para o worker e um para o N8N, porque a gente vai utilizar o nosso domínio para rodar o N8N aqui, beleza? Então vamos ver aqui, o passo 0 que a gente já fez é apontar, fazer os apontamentos ali do DNS. O segundo passo, a gente vai instalar os bancos de dados, que são o Redis e o Postgres, para o nosso N8N poder rodar bem bonitinho. Então a gente vai vir aqui, vamos copiar esse esquema aqui. Aqui vocês podem alterar os nomes aqui também, caso vocês queiram, mas nesse caso não é necessário. Então aqui no meu EasyPanel eu vou vir aqui para adicionar um novo serviço e aqui eu vou vir em Custom. Ou eu posso vir aqui em Templates, enrolar até aqui embaixo, até lá no final, que ele vai ter para criar com um esquema. Mas é só vir aqui em Custom e Create from Esquema. Aí a gente vai colar aquilo que a gente copiou ali do Notion. Aqui, pessoal, notem que tem a senha do Redis. Aqui, ó, tem o senha Redis. E aqui também tem o senha Redis. Vocês podem trocar utilizando esse link aqui, que a gente já utilizou também em outras aulas, por uma senha mais forte ou colocar uma outra senha, caso vocês queiram. Esse link aqui a gente também vai usar mais para frente, que a gente vai ter que gerar uma encryption key para o nosso N8N para conectar os 3 N8Ns que a gente vai criar ali. Mas fiquem tranquilos, sigam o passo a passo que vai dar tudo certo e vocês vão conseguir fazer a instalação. Então, se vocês quiserem trocar a senha do Redis, esse é o momento. É só vocês copiarem lá e colarem aqui no lugar desse senha Redis. Mas como eu não vou trocar, eu vou só dar um create aqui. E agora é só a gente esperar que ele já vai fazer a instalação aqui do Postgres e do Redis. A gente pode acompanhar por aqui, mas ele está puxando as imagens aqui e ele já vai finalizar a instalação. Quando tiver verdinho aqui, significa que ele já terminou de fazer a instalação. Então vou aguardar um pouquinho e já volto aqui com vocês. Beleza, os dois já ficaram verdinhos aqui, significa que eles já estão instalados. Vamos voltar aqui para o nosso passo a passo. Agora a gente vai instalar o primeiro N8N. Aqui vocês podem trocar o nome, caso vocês queiram trocar o nome e colocar meu N8N, N8N main, N8N traço alguma coisa, fica aqui a serviço de vocês. É só vocês alterarem essas duas variáveis aqui, que são o nome desse projeto. Então eu vou copiar aqui, vamos voltar aqui para o EasyPanel. Vamos clicar aqui para adicionar um novo serviço, novamente com o esquema, e vamos colar aquilo ali que a gente acabou de copiar. Vamos vir aqui e vamos dar um Create. Agora é só aguardar novamente, vamos esperar ele ficar verdinho aqui, e depois, seguindo aqui o nosso passo a passo, a gente vai ter que configurar algumas variáveis ali dentro dos nossos environments aqui do N8N. Então é só a gente esperar um pouco que ele vai fazer a instalação aqui do N8N. Beleza, pessoal. Agora, aqui em cima ele pode ficar variando entre amarelinho e verde, porque a gente tem que alterar algumas variáveis. Primeiro a gente vai configurar essas variáveis, então, depois a gente vai duplicar para criar o worker e o N8N do webhook, como ele está falando aqui no nosso passo a passo. Então vamos vir aqui, eu gosto de duplicar ou deixar uma outra aba aberta com um bloco de notas ou um Notion para a gente ir copiando as coisas que a gente precisa. Então o que a gente vai ter que alterar? Aqui no N8N a gente vai vir nos environments e aqui a gente vai ter que alterar algumas coisas, porque aqui ele não sabe qual que é o nome do database, nem qual que é o host, nem qual que é a porta provavelmente é a mesma, mas a gente vai ir alterando aqui conforme a gente for fazendo. Então eu vou simplesmente clicar com o botão direito e duplicar a minha guia aqui, para ficar mais fácil. Então, eu vou deixá-las separadas aqui. Em uma delas eu vou deixar o N8N, que é o que eu vou alterar aqui nos environments. E na outra eu vou abrir aqui primeiro o Postgres. Esse PG aqui é o Postgres. A gente vai vir aqui em Credentials e aqui a gente vai ter todas as informações que a gente precisa. Então, vamos alterar primeiro o internal host. Vai ser esse apps underline N8N PG. Vou voltar para cá. Então, o host vai ser esse aqui. Selecionei tudo, colei. Agora a gente tem que alterar a porta é a mesma, vou copiar a senha, 5432 é a porta, 5432, aqui tem um espaço, vou apagar esse espaço, e agora eu vou colocar a senha, que é a senha do Postgres. Vamos ver se tem mais alguma coisa para alterar. Database name é esse aqui, apps, a gente tem que alterar também.
Beleza, fechou todas. Então a gente já fez as 3 alterações necessárias aqui do Postgres, agora a gente tem que fazer as alterações do Redis. Então vou vir aqui no Redis, Credentials, mesma coisa. Internal host, foi o primeiro que eu copiei, vamos achar Redis host, internal host aqui. Agora vamos voltar para cá, vamos pegar o password, que eu acho que é senha Redis, que a gente não trocou lá. Password, cadê o password? Aqui. E o Redis user é default, vamos ver como é que tá aqui. Redis user é default, tá tudo certo. E a porta, vamos ver como é que ela tá aqui, 6379. Então tá tudo certinho também. Agora vamos lá para o próximo passo. Pessoal, aqui tem mais uma informação que eu esqueci de preencher lá, que é o webhook URL, que é esse apontamento que a gente criou aqui. Então vou voltar aqui no Easy Panel, vou vir até aqui embaixo, webhook URL. Então aqui ele já está puxando com o meu domínio, mas vai ser webhook.testes.ggNoCode.top. Só deixa eu conferir. Testes.ggNoCode.top, webhook.testes.ggNoCode.top. Beleza, tá tudo feito aqui. Então eu vou dar um salvar. Por enquanto eu não vou dar deploy ainda. E agora, pessoal, a gente vai criar mais 2 N8Ns aqui. Um para ser o webhook e um para ser o worker, conforme a gente criou aqui os apontamentos. Então, vou voltar aqui para nossa colinha. Agora, a gente tem que duplicar tudo para o worker e para o webhook. Como é que a gente vai fazer? A gente pode copiar daqui de cima mesmo. Vou vir aqui no Easy Panel, vou adicionar aqui um novo serviço, Custom, e vou colar aqui. Porém, aqui em cima a gente vai ter que alterar o nome. Agora, esse aqui vai ser o worker. Então, eu vou trocar aqui para worker. Vocês podem deixar N8N/worker ou -worker, caso vocês queiram, mas eu vou deixar só assim como worker. E vou dar um create aqui. Aí é só aguardar um pouquinho também, que ele vai fazer a validação. Já fez a validação. E aí agora, vamos de novo, depois a gente vai alterar todos juntos. Em custom, create from schema. Opa. Colar, aquilo lá. E agora a gente vai trocar aqui para webhook. Ou vocês podem deixar N8N-webhook, mas eu vou fazer assim, só o webhook. Beleza? Então vamos dar um create. E agora é só aguardar também mais um pouquinho que ele vai fazer aqui o deploy. Podem dar o deploy nos dois, caso vocês não tenham dado. E agora, depois que ele terminar aqui o deploy, a gente vai copiar essas variáveis que a gente criou aqui, para a gente não ter que ficar alterando toda vez ali a senha do Redis e a senha do Postgres. A gente vai copiar do N8N principal aqui. Então vou clicar aqui, vou dar um Ctrl A, Ctrl Command C, vou voltar aqui no webhook, vamos abrir aqui as variáveis, Ctrl A, Ctrl ou Command V ou C, na verdade é V, né, para colar. Conferindo tudo certo, Save, Deploy, vamos voltar aqui para o Worker, vou vir nos Environments, Ctrl A, Ctrl ou Command V, apagar o último espaço e vou dar um Save e um Deploy. Vamos voltar aqui para nossa colinha, a gente já está duplicando. Agora a gente vai ter que configurar as encryption key que eu falei para vocês que a gente vai utilizar esse site aqui. Então eu vou gerar uma outra aqui. Deixem aberto esse site aqui que vocês vão usar mais de uma vez, porque a gente vai ter que repetir aqui nos 3 N8Ns que a gente criou. Então eu vou deixar aqui no principal primeiramente e a gente vai ter que fazer essa alteração aqui pelo console, beleza? Mas fiquem tranquilos, é só seguir o passo a passo, fazer exatamente igual eu estou fazendo. Então a gente vai abrir aqui o console. Se não estiver abrindo aí para vocês, pessoal, é porque tá amarelinho ali. Mas fiquem tranquilos que logo ele fica verdinho e daí já vai dar tudo certo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Beleza, ele não tinha dado deploy ali. Agora a gente já está aqui no terminal. Como eu falei para vocês aqui, vocês vão ter que clicar com o direito e colar ou copiar, caso necessário, e utilizar as setinhas do teclado e o ESC para trocar de direção, que o cursor do mouse não costuma funcionar bem nos consoles. E aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que repetir esse mesmo processo nos 3 N8Ns. Então, eu já gerei aqui uma chave nova, vou voltar aqui na minha colinha e vou copiar esse comando. É só clicar aqui para copiar. Aqui no meu terminal, eu vou clicar com o direito e colar. E vou dar um Enter. Beleza? Ele já abriu aqui. Como é que eu faço para editar isso aqui? Notem que eu não consigo clicar. Então, eu vou clicar na letra I, para a gente poder editar. E vou mexer aqui na setinha. E vou apagar toda essa encryption key aqui. Vou voltar apaguei tudo que está nas aspas. E agora eu vou vir aqui, vou copiar a nossa chave de encriptação aqui, que é essa encryption 256 que a gente gerou. Vocês podem salvar ela aqui em outro lugar caso vocês queiram. E vou voltar aqui, vou clicar com o botão direito e colar. Beleza. Agora como é que eu faço para salvar isso aqui? Eu vou ter que dar um ESC e digitar 2 pontos WQ para ele salvar. E daí eu vou dar um Enter.
Beleza, já está configurado. Agora a gente tem que repetir esse mesmo processo aqui no webhook e no worker. Então vamos lá, estou aqui no webhook, vou abrir o console, SH, vou copiar aqui o nosso comando, vou colar aqui, clicando com o direito e colar, vou dar um Enter, vou dar um ESC, vou vir aqui com a setinha, vou apagar isso aqui, tem que clicar I, perdão, que eu não cliquei I para editar. Vamos voltar aqui. Agora eu vou copiar a nossa chave que a gente gerou antes. Cuidado para ela não alterar aqui. E vou clicar com o botão direito e colar. Feito isso, eu vou dar um ESC, 2 pontos, WQ, Enter, tá salvo. Agora eu vou repetir aqui no worker, que é o que faltou. Console, SH, vou copiar aqui o nosso comando. Vamos voltar aqui para o Easy Panel. Vou colar ele aqui, vou dar um Enter. Vou apertar um I e vou mexer aqui com a setinha para apagar aqui o nosso Encryption Key. Vou copiar aqui a Encryption Key. É meio chatinho, pessoal, mas não tem muito o que fazer. Vou colar aqui, vou dar um ESC, 2 pontos, WQ e Enter. Beleza, agora já terminamos essa parte aqui. E agora a gente também vai atualizar essa Encryption Key aqui, que a gente acabou de criar, dentro dos environments aqui do nosso N8N. Também tem que alterar dos 3. Então, vou começar pelo Worker, Environments, aqui está Encryption Key. Ctrl, Command V, vou salvar e dar Deploy. Vou vir aqui no Webhook, Webhook Environments, aqui Encryption Key, Save, Deploy. E aqui no N8N principal. E nos Environments, Encryption Key, Save, Deploy. Vamos voltar aqui para o nosso passo a passo. Agora a gente já está quase terminando. A gente só tem que confirmar os domínios, colocar alguns comandos para o N8N abrir certinho ali quando a gente estiver usando o main, que seria o N8N principal, o webhook ou o worker. E como é que a gente vai confirmar esses domínios aqui e configurar eles? São esses apontamentos que a gente fez aqui na Cloudflare. Então vou vir aqui, vou começar no worker, vou vir aqui em domains e vamos alterar esse domínio. Vocês podem editar aqui ou adicionar um outro domínio e depois marcar ele como principal. Então, vou editar. Aqui vai ser worker.testes.gnocode.top. Eu vou copiar isso aqui para facilitar a minha vida. A porta pode manter a mesma. Agora eu vou vir aqui no webhook, domains, editar. Vou colar aqui, só que ao invés de worker é webhook. Salvar. Dar um deploy aqui. Não esqueçam de dar deploy. Eu acho que eu esqueci de dar no worker. Vamos ver aqui. Para ele editar o domínio. E aqui no N8N a gente também tem que editar o nosso domínio. Aqui vai ser só N8N. N8N. Save. Deploy. Beleza. Agora só falta os comandos aqui para a gente iniciar aqui o nosso N8N da maneira certa. Então, são 3 comandos que a gente tem que adicionar. Eu vou copiar aqui o primeiro, e o primeiro que a gente vai adicionar é no N8N principal, ou N8N main, como vocês tenham nomeado aí. A gente vai vir aqui em avançado, vamos colocar esse comando aqui, e vamos salvar. Tem que dar o deploy, vamos dar o deploy. Voltar aqui, vou copiar o outro, que é o do webhook. Voltar aqui para o webhook, avançado, comandos, dar um save e um deploy. E agora falta o último aqui, que é o do worker. Vamos achar aqui o worker. Advanced, comment, save e deploy. Notem que se eu vim aqui em domains, ele já está com o domínio aqui. Vamos voltar para cá, se ele já está com o domínio aqui certinho também. E aí, pessoal, agora é só ver se está funcionando. Não está funcionando, deixa eu ver, eu acho que eu digitei o domínio errado. É testes. Então, se esse está errado, todos estão errados. Deixa eu configurar aqui de novo. Deploy, webhook. Todos estão errados. Webhook, deploy. Acontece, pessoal, faz parte. Por uma letrinha ali, deu erro em tudo. E vou vir aqui no worker, vou editar worker. Então, prestem atenção em todos os detalhes aí, pessoal, senão pode dar erro. Vamos ver agora. Agora sim, já vai abrir aqui o nosso N8N.
Então, vocês podem criar conta aqui no N8N normal. Eu não vou criar, porque eu já tenho várias contas aqui no N8N e nem tenho mais e-mail para isso, eu acho. Mas criem a conta, pessoal, coloquem um e-mail verdadeiro de vocês aí que vocês tenham acesso, porque depois ele vai pedir 2 vezes o e-mail. E na segunda vez, ele vai dar uma chave para vocês ativarem mais funções do N8N aqui na versão open source, caso necessário. Então, criem a conta de vocês, coloquem o e-mail aí bem certinho, que vocês tenham acesso e utilizem, e guardem bem a senha de vocês e façam bom uso também dessa ferramenta, que é uma ferramenta incrível. Então é isso, pessoal. Essa aula aqui foi um pouco mais maçante, um pouco mais chatinha, mas aqui tem o passo a passo bem certinho, e com o passo a passo aqui e com o vídeo vocês vão tirar de letra. Depois que vocês fizerem 1, 2, 3 vezes isso aqui, fica um pouco mais fácil, mas de qualquer forma, a colinha aqui sempre ajuda. Eu também cometo erros, como vocês viram ali, todos cometemos erros, e às vezes uma letrinha ou um espaço fora do lugar pode te dar uma boa dor de cabeça. Mas a vida é isso, pessoal. A gente sempre vai estar resolvendo algum problema, seja nos nossos fluxos ou no fluxo de outra pessoa, então a gente tem que ser resiliente e não dar bola para essas coisas. Beleza, pessoal? Então é isso, até as próximas aulas.